Olá, assombrados! Tudo bem? Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato tipo ao vivo pra vocês, né? Aquele lá que parece ao vivo, mas não é ao vivo, porque não tá ao vivo, tá gravado, mas tipo ao vivo. Olha lá. Feliz ano novo, assombrados! Esse relato aqui tá no ar dia 1º, né? Hoje aqui, só pra você ter noção, nós estamos gravando dia 20 de dezembro. Então, feliz ano novo, com suas realizações aí, tudo certo nesse ano de 2018. Bye! Como vocês passaram o ano novo? Quer dizer, como vocês passaram o Réveillon, né? Ai, que susto. Como que vocês passaram o ano novo? Foi tudo legal? Teve alguma ocorrência sobrenatural? Manda pra gente. Eu acho que o meu foi tudo legal, porque eu não sei, eu tô gravando isso aqui dia 21 de dezembro. Dia 21 de dezembro, então eu não sei nem o Natal, passei nem fim. Mas e aí, como vocês estão? Vamos começar esse ano aí, vamos começar bem, vamos ler já, né? Começar com um relato aqui sobre relacionamentos complicados, né? Que a gente conhece, que muita gente tem aí. E vamos ver como que vai desenrolar esse relato aqui. Antes eu vou falar para vocês, é claro, de canecas novas na loja Assombrada. Não deixe de ir lá na loja Assombrada e conferir. Essas são novas aqui, ó, do bicho vai pegar, tal. Mas essa daqui já tinha no canal e voltou a ter, tava em falta. Frases do Matheus também, ó, tem de novo. Camisetas, várias luminárias, enfim, dá uma fuçadinha lá na loja Assombrada, certo? Vamos começar que esse relato é longo. Deixa eu acertar aqui para eu poder ler e não ficar enfiando na frente de vocês aqui, ó. Vamos lá. Olá, relacionamentos complicados, tá? Olá, Ana e Matheus, não há problemas em dizer os nomes aqui, tá? Tá tudo certo já, então. Fica a seu critério, tá? Meu nome é fulano e vejo o canal há muitos anos, desde antes da primeira centena de milhares de inscritos. Olha, me considero velha guarda. Quantos anos será que você tem, hein? É um moço, tá? Que nos conta. Grata surpresa depois saber que a esposa do Matheus contaria histórias assombradas de pessoas que escreveriam pra ela. Ele acompanha a gente desde antes do canal. Né? Depois da chegada da Ana, virou costume do meu filho Chico, da minha namorada Tatá e meu, soltarmos a frase cunhada por mim sobre a célebre frase do Matheus. Solta a vinheta, Ana, que transformei em um brado. Solte a vinhetana! Solte a vinhetana? Dando início às atividades de vermos os relatos. Almoçarmos e depois vermos algum filme de terror, científico ou de mistérios. Era uma atividade familiar da qual sinto muita falta, mas que sou grato por tê-la vivido por aquele momento. Hoje fazemos só nós dois, tá e eu. Ou sozinho mesmo, como fora no início. A vida é isso, né? Ciclos. Vamos ver o que aconteceu. Sou um cara formado em jornalismo, porque o microfone tá na frente. Preciso pôr meus cotovelinhos aqui. Sou um cara formado em jornalismo, especialista em ciência política. Já fui proprietário de pizzaria e trabalhei no mercado imobiliário. Mas há um lado meu que poucos conhecem e que quero dividir com vocês. Ainda na adolescência, estudei por anos e cheguei aos limites do conhecimento da Associação Nova Acrópole, desmembramento da Sociedade Teosófica de Helena Petrovna Blavatsky, não sei. Lá cursei filosofia à maneira clássica e esoterismo, mas tendo chegado ao fim do curso só poderia continuar caso me envolvesse mais com o grupo e adentrasse os círculos internos. Mas optei por cursar então o caminho profano das faculdades e do trabalho comum. Vamos para outra página. Quando meu filho Chico nasceu, em 2007, me aproximei do pai de 2 amigos gêmeos que eu tinha e do pai de outros 2 amigos meus. Ambos os pais eram maçons e acabei entrando nessa organização, mas isso durou pouco tempo, pois hoje já não participo de reuniões nem rituais.
E apesar de não estar autorizado a falar sobre detalhes disso tudo, posso afirmar com tranquilidade que falam muito de um grupo que, na verdade, já perdera seu vigor histórico e que não influi nos destinos do mundo, como afirmam os conspiranoicos da internet. Estou adormecido lá, né? Termo que pode significar que estou afastado, mas que ainda sou um irmão feito. Sempre convivi de perto dos mistérios e gostaria de conhecer os mistérios com M maiúsculo mesmo, algo que ainda não ocorreu. Manifestações sobrenaturais entraram na minha vida de uma maneira mais forte quando comecei a ter problemas no relacionamento com K, mãe do meu filho Chico. Essa moça sempre fora problemática e meu pai adotivo, meu tio, irmão do meu pai biológico, chegou a me avisar que ela era um grande problema e que acabaria me matando algum dia. Logo ele que nunca se metia em nada que eu fazia. Fato é que acabei trocando G por K, ainda no ano de 2005, algo de que me arrependo profundamente. G era uma menina de beleza comum, muito legal, esforçada, inteligente, pobre e batalhadora. Hoje é uma economista fantástica e trabalha em uma grande empreiteira do nosso sudeste brasileiro. Fatos estranhos ocorriam com ela desde antes do nosso relacionamento. Paralisia do sono, sombras e espectros que a acompanhavam com o olhar na volta para sua casa, na Grande São Paulo. Tarde da noite, cerca de 1 da manhã, ou quando seguia para o trabalho, lá pelas 4:30 da manhã, ela dormia pouco em sua cama, sim, motivo pelo qual quase sempre dormia muito em nossos encontros. Algo que irritava esse imaturo naquele momento e que influenciou a que terminasse com ela, magoando-a muito. Certa vez eu fiz uma festa no apartamento em que morava com minha avó e pai adotivo, no Ipiranga, em São Paulo, tendo ambos viajado. Chamei os colegas do jornalismo e amigos da época do colégio, a minha namorada G, e ficamos todos cozinhando, ouvindo música, dançando, e eu toquei algumas músicas minhas enquanto Paulinho, um de meus melhores amigos, lia seus poemas. Sabem, sou um bom compositor de música popular. E Paulinho já era e é poeta premiado, embora ainda não façamos sucesso. Quem sabe um dia. Depois da festa, G me perguntou quem era o menininho ao meu lado na festa. E eu perguntei de qual menino ela falava. E ela respondeu, um menino pequeno, molequinho. Você estava sentado no canto do sofá e ele estava em pé bem do seu lado, perto do braço do sofá. E ele sorria muito. Foi no momento da festa que mais amigos seus chegaram. Ele praticamente apareceu ali, nessa mesma hora. Eu não soube o que responder para ela porque ninguém havia levado menininho nenhum ali. Vejam, era uma festa de jovens e entraria tarde da noite. Ninguém levaria um menino, irmãozinho ou filho, até porque nenhum amigo meu ainda tinha filhos naquele momento. E não era local para crianças, né? Com bebida, cigarro, música alta, além de alguns jovens, todos excitados lá, prontos para um coito casual ou habitual. Ai, meu Deus, né? Molecada. É importante que guardem essa informação do menino para algo que escreverei mais para frente no relato. Conheci K, uma bichete minha na faculdade. Ela entrara e ficara lá por apenas um semestre. Depois, tendo guardado meu nome, já que eu era bem popular no campus como líder estudantil, me procurara no finado Orkut e me encontrara. Começamos a conversar e eu, que já estava pensando em terminar com G, acabei me envolvendo pelo jeito simpático da moça super linda, que havia sido modelo aos 15 anos. Ah, se eu soubesse, beleza não é tudo, gente. Acreditem. Não estou afirmando que uma pessoa bonita não possa ser muito boa, né, gente? Não possa ser muito boa gente ou uma pessoa correta. Estou afirmando que pela beleza dela acabei sendo fisgado e é sempre bom desconfiar do que vem fácil. E se posso dar um conselho de quase tiozão a vocês, é que não emendem um relacionamento em outro. Isso não dá certo. E não deu.
Conhecendo melhor K e sua família, percebi que eram todos ali uns desocupados. Gente que não gostava de trabalhar, que não tinha propósitos nobres na vida, que não se interessava em ajudar o próximo e sim só em ganhar vantagem. O otário dessa história é o namorado da mãe de K, que na época trabalhava na Volkswagen em São Bernardo, como comprador de peças e ganhava um dinheiro absurdo em corrupções corporativas, além do já grande salário. Isso é para que parem, por favor, de uma vez por todas, de dizer que corrupção só é feita por políticos. Há corrupção em qualquer lugar em que possa aparecer, ou seja, sem governança nem fiscalização. A oportunidade faz o ladrão. Ele bancava uma vida razoável para a mãe de K e seu irmão. E ninguém ali trabalhava por isso, estando todos em idade boa para o trabalho. K, por ser grossa com o namorado de sua mãe, era a que menos recebia facilidades, e eu cheguei até a tomar as dores dela, oferecendo a ela um estilo de vida não compatível com o meu. A ajuda que recebia de meu pai era para pegar o ônibus para a faculdade, tomar alguns goles de cerveja ao fim das aulas, ir a alguma festa no fim de semana, coisas assim. Namorando K, eu acabava por pagar todos os cinemas, barzinhos, festas dela e as minhas, e sobrava muito pouco ou nada para as minhas coisas. O tempo também era escasso. Ela fazia exigências de que eu ficasse com ela e eu comecei a ir mal na faculdade, a faltar, comecei a parar de fazer tanta movimentação estudantil e a parar de procurar estágios. Chegou ao absurdo de uma vez, tendo organizado uma festa para mais de 15.000 pessoas no Estância Alto da Serra, com trio elétrico e microfone para que eu fizesse uma fala política aos estudantes em determinado momento da festa, fora confrontado por K da seguinte maneira... Chegou ao absurdo de, uma vez, tendo organizado uma festa para mais de 15.000 pessoas no Estância Alto da Serra, com trio elétrico e microfone para que eu fizesse uma fala política aos estudantes em determinado momento da festa, fora confrontado por K da seguinte maneira: se você for a essa festa, a gente termina tudo. Um cara esclarecido, com forte convicção, teria terminado tudo e ido até a festa. Feito a fala e curtido a festa como qualquer jovem normal. Eu achava que tinha convicções, mas não fui à festa. Errei feio. Houve situações por todo o relacionamento que foram semelhantes a essa, e eu perdi muitos contatos e oportunidades por isso. De repente, minha vida era ela. O apartamento em que moravam num bairro em São Bernardo, era sujo, mal arejado, com péssima insolação, e lá eu sentia medos enormes. Às vezes, para ir ao banheiro, um pedia ao outro para que fosse junto. Ir até a cozinha e passar pela enorme sala era complicado à noite, principalmente na madrugada. Vultos e uma atmosfera pesada se impunha por todos da casa. Os 2 cachorros Cocker Spaniel ficavam sempre inquietos e às vezes olhavam juntos para o teto da sala e acompanhavam com a cabeça para diversos cantos ao mesmo tempo. Um latia muito e o outro sempre só uivava. Lá, muitas brigas ocorriam entre todos os integrantes da família e agora comigo junto, participando disso. K e seu irmão me contaram como chegaram a ver o espírito da bisavó deles por algumas vezes no apartamento. Nossa, são lembranças que eu não tinha até começar a escrever esse relato. Os problemas que são vívidos para mim são os que ocorreram comigo alguns poucos anos depois, em minha própria casa na época. A mãe de K, depois de ser tirada por mim de bingos clandestinos no meio da madrugada, passou a gastar o dinheiro do namorado em uma mãe de santo X. O terreiro dela era no meio de uma favela de São Bernardo. Mas o problema não era a favela, obviamente. O problema era ela própria, que nunca
nunca trazia uma palavra de paz, e sim somente palavras de controle e poder. No início, a mãe de Cá gastava um dinheiro grande lá para segurar o namorado que estava tentando romper a relação. Elas faziam trabalhos para outras coisas na vida, e não duvido que tenham feito trabalho para que eu ficasse também com Cá, porque em diversos momentos eu tentei me afastar deles. Com o tempo, eu também fui lá ao terreiro tomar passes. Eu já conhecia casas de umbanda, candomblé e mesa branca kardecista, e na verdade não sentia boa energia lá. Chegaram a fazer um ritual comigo lá que envolveu uma pomba branca na cabeça e muitas pipocas estouradas, além de riscas de giz formando símbolos ancestrais africanos no chão. O propósito era bom, em tese, mas sinto agora, relembrando, que isso pode não ter ajudado em nada. Na verdade, pode ter até me atrapalhado mais, porque vale mais as companhias e a intenção nesses momentos. Tivemos uma briga em meu apartamento na época, e enquanto eu estava sentado no chão chorando perto da porta de saída da sala, ela estava sentada no sofá. Ficamos quietos por muitos minutos, esperando que um procurasse o outro. Ela acabou me chamando de maneira bem mansa, mas logo isso se tornou de maneira forte e quase histérico. Estava quase escuro porque não havíamos ligado a luz da sala nem do corredor e a tarde caía. Quando vi que ela estava descontrolada, levantei e fui ver o que ocorria, e ela estava paralisada. Perguntei o que estava vendo e ela disse que vira meu pai biológico flutuando em uma imagem que não dava para ver os pés dele, mas dava para ver que estava de calça social e camisa branca. Ele olhava muito feio para ela, bravo mesmo. Eu estremeci esse momento, tendo todo o corpo arrepiado. O tempo estava fechando lá fora, por coincidência, né? E um forte vento entrava pela ampla janela. Ela só repetia que ele estava muito bravo com ela, por ela ter brigado comigo, e começara a pedir desculpas por diversas vezes. Por algum tempo ficamos bem, calmos, mas as brigas voltaram a ser rotina bem rápido depois. Ao fim de 2005, Cá e eu terminamos o relacionamento, e ela chegou a sair com outro cara. Eu fiquei desesperado porque, apesar de tóxico nosso relacionamento, eu gostava mesmo dela e estava acostumado. Na verdade, eu sentia abstinência da relação. Fui para o Rio, na casa de meus tios, e tentei levar a vida. Quando eu já estava bem, aproveitando as férias de fim de ano, em janeiro, ela me procurou e quando eu voltei a São Paulo, acabei por aceitar conversar com ela e fiz com que ela me contasse tudo em relação ao cara com quem saíra. Era o preço para que eu a aceitasse de volta. Outro erro. Voltamos à relação e logo depois disso, enquanto eu estagiava na Prefeitura de São Paulo, após breve estágio na rádio, em uma rádio, né? Descobrimos a gravidez dela e nessa época eu sairia candidato por São Paulo. E estava em forte campanha estudantil por menores mensalidades, tendo liderado uma grande manifestação numa rodovia aqui. Era muita coisa para lidar ao mesmo tempo e uma situação incompreensível se deu em minha vida. Meus próprios familiares e os dela fizeram esforços enormes para convencer a nós dois a que abortássemos nosso filho, que até então era só um feto. Eu sei que no 3º mês o feto recebe a alma e o espírito. Então o aborto após esse momento é impensável. Até antes, né? Por favor. Bom, é assassinato. É algo que aprendi no esoterismo. Então, até esse momento, eram bons argumentos que usavam, mas nós rejeitamos todas essas opiniões e muitas pessoas foram parando de falar isso e algumas até começaram a ajudar a gente. Meus tios, no entanto, lá no Rio, continuaram a falar isso já no 4º mês. Eles que se dizem devotos, que se dizem católicos e espiritualizados. Não consegui lidar direito com isso e rompi relações com eles, que eram meus tios e padrinhos. Isso fez com que minha relação com a minha avó se deteriorasse por demais, apesar de morarmos juntos.
A mãe de K a colocara para fora em determinado momento da relação e ela veio morar em nosso apartamento num bairro aqui. E dormia na minha cama principal da minha bicama, enquanto eu dormia na de baixo. Certa vez, K me chamou no quarto e me disse que, enquanto ela dormia em minha cama, no meio da tarde, fora acordada pelas risadas de um menino pequeno e que, quando abrir os olhos para ver quem era que o vira sorrindo, olhando para ela, mas que um segundo depois de abrir os olhos, ele saíra correndo em sentido da sala. Ela estava sozinha em casa e ficou com muito medo. Era o mesmo menino que G havia visto anos antes. Curioso, não? Eu tenho um pouco de vergonha do que vou escrever agora, mas preciso compartilhar isso com vocês para que jovens e adultos não cometam os erros que cometi. Eu já não tinha forças para terminar com ela, embora tivesse a vontade. Mas como havia um filho a caminho, eu tinha forte ojeriza de cometer o mesmo que supostamente meu pai havia feito em relação a mim. No caso, ignorar minha mãe por não querer relação com ela ou um filho naquele momento. Não queria que meu filho não se sentisse bem-vindo como eu fui. O problema é que com o abandono de K, sofrera por parte de sua... O problema é que com o abandono que K sofrera por parte de sua família, principalmente pela mãe, ela ficou muito atrelada e dependente de mim, mas não fazia esforço algum para ser uma pessoa melhor, transtornando a casa de minha avó em nossas vidas. Ana, vai, engata! Eu acabei entrando nos jogos de briga dela e as brigas começaram a piorar. Começamos a nos agredir de diversas maneiras com o tempo, até fisicamente. Nada grave, mas algo que é inaceitável para qualquer relação. Ali deveríamos ter terminado a relação e cada um ido para o seu lugar. Só que a mãe dela não a aceitaria de volta e ficamos em uma espécie de armadilha de nós mesmos, vivendo quase como inimigos. Às vezes tentávamos chegar perto um do outro, mas quase sempre um estava determinado a terminar e não colaborar. Poucos momentos ficamos ambos com vontade de prosseguir. Eu já não me reconhecia, eu parecia gostar do sentimento que me dava de brigar com ela. Era um vício, e sei que ela sentia o mesmo prazer de espezinhar, de falar covardias e de jogar coisas em mim ou de me arranhar e me empurrar. Eu vi o pai da minha irmã batendo na minha mãe com gosto, com murros e por diversas vezes em brigas deles, e eu só tinha uns 2 ou 3 anos. Sempre tive raiva de quem batia em mulher, e de repente estava lá eu, agredindo a K. Não de maneira igual ao pai de minha irmã, mas de alguma maneira promovendo o mesmo padrão familiar e psicológico ao que fora vítima quando criança. Precisamos tomar muito cuidado com esses padrões. Quando meu filho nasceu, eu já havia refeito a relação com meus tios do Rio e a K com o pai dela, além da mãe, do padrasto e do irmão, e todos foram conhecer o pequeno Chico. Eu achei que um momento de paz ocorreria, mas ali foi que o verdadeiro inferno começou, infelizmente. Paulão e seu filho Paulinho, aquele meu amigo poeta e padrinho de consideração de Chico, foram até a maternidade e lá o Paulão, um iniciado em voodoo e outras artes sutis, batendo o olho na mãe de K, me disse para ter muito cuidado com aquela mulher, pois ela não era boa pessoa e que me odiava profundamente como odiava a própria filha, e queria atormentar nossas vidas para ficar com o neto. Dito e feito, e com o tempo suas palavras foram fazendo sentido. Logo na saída da maternidade, a K fez opção de ir com o Chico para a casa da mãe por insistência dela, e eu me senti traído por um momento.
Algo deu errado lá rapidamente e ela voltou para minha casa. Nesse momento, muitas visitas ocorreram por parte de familiares meus e amigos. Minha mãe veio da cidade dela. Meus irmãos caçulas vieram também de outra cidade, onde minha irmã fazia faculdade. E também os meus tios do Rio. Minha tia, irmã caçula de meu pai biológico e do meu pai adotivo. Minha tia, irmã caçula de meu pai biológico. E do meu pai adotivo? Tá. Tinha se curado de um câncer na mama e minha avó estava super protegendo por essas e outras razões. Então tudo perto dela precisava ser delicado. Acho que essa doença mexeu muito com ela e com o marido dela. E eles, principalmente ela, começaram a se intrometer de maneiras muito complicadas em nossas vidas em relação ao Chico. Acho que por nunca terem tido um filho e agora por já não poderem devido ao tratamento da minha tia. Eles que tanto insistiram em pagar pelo aborto do meu filho agora estavam agindo de maneira muito suspeita em relação ao menino todo bonitinho. Era como se quisessem o meu filho para eles. Um amigo deles, um cônsul de um país aí, que estava em São Paulo, chegou a dar um jantar certa vez e a propor isso para mim e para cá, viu? Que dessemos nosso filho para ser criado por eles e recusamos na hora. Situações estranhas como essa começaram a ocorrer sempre. Tanto K como eu somos mestiços de europeus, negros e índios. Mas fisicamente somos brancos, de olhos claros e cabelos castanhos. Nosso filho, geneticamente falando, poderia ter nascido com traços de qualquer das etnias que nos compõem, mas ele acabou nascendo um alemãozinho. Isso chamou muito a atenção e cobiça de todos à volta. Falo isso com razão porque a mãe de K tem nos dias atuais outros 2 netos com fortes traços negros e ela dá a mínima para esses 2 netos, sendo o mais velho, meu filho, o preferido dela. Não vou entrar em detalhes aqui sobre como meus tios se intrometeram em nossas vidas, mas uma história me ocorre. Quando o menino Quando o menino João Hélio morreu tragicamente arrastado por um carro em alta velocidade, K chegou para mim com a revista Veja, chorando, e disse que queria ir embora do país. Eu sempre fui nacionalista e patriota, mas não poderia ignorar um pedido daqueles, e eu sabia que não seria para sempre. Então, escolhemos um país que aceitava brasileiros e que, mesmo sendo capitalista, possuía fortes instituições estatais e serviços públicos de qualidade, que é Quebec, no Canadá. Um casal de amigos já havia mudado para lá e me dera as dicas. Um amigo do meu pai, da época da faculdade, também morava lá há 2 décadas e chegou a me dar várias informações sobre como me mudar e me adaptar. Iniciei o pagamento de aulas de francês com um parisiense residente em São Paulo para que K e eu aprendêssemos mais do francês para a entrevista no escritório da imigração Quebecois. Leia-se Quebecois. Bom, K frequentou a primeira aula e não fora mais nas seguintes. Avisamos nos familiares do plano e minha tia, que estava sozinha de férias em São Paulo, teve um surto nesse momento em que chorava e tremia compulsivamente ao saber... Tremia e chorava compulsivamente ao saber, mas não disse o que pensava. Cheguei a pensar que chorava já de saudades e de orgulho por ver seu sobrinho tomando as rédeas de sua vida e a chefia de sua família. Eu trabalharia lá de peão em qualquer coisa, até poder exercer jornalismo lá, e já tinha projetos para um jornal Brasil-Quebec, ou até de vender artigos brasileiros para a América do Norte. Qualquer coisa assim, depois de juntar dinheiro. A vida de meu filho seria boa lá, pois aprenderia inglês e francês, receberia uma espécie de Bolsa Família de $2.000 canadenses por mês e contaria com educação e saúde gratuita, usando dinheiro somente para uma boa universidade no futuro. Imaginem que vida! Tendo K desistido de ir de maneira que não me deu explicações boas, acabei por pensar que deveria eu mesmo seguir com os planos.
Eu iria, montaria a casa lá sozinho e depois os buscaria para que fossem comigo. Ela chegou para mim e disse que se eu fosse, tudo estaria acabado entre nós e que não poderia mais ver meu filho. Isso me fez desistir então. Quase um ano de projeto jogado fora assim. Ela queria ir embora. Escolhemos um local, minha tia surtou, Ká desistiu de ir e quando eu quis continuar o plano, ela me ameaçou em relação a meu filho pela primeira vez. Pela primeira vez. Tinha que haver uma conexão, não? Era minha tia se intrometendo na surdina. Continuamos a ter brigas e por diversas vezes sentíamos presenças malignas perto da gente no apartamento desse bairro. Nesse momento, já tínhamos uma casa alugada na mesma rua do bairro, a 1 quadra do apartamento da minha avó. Tínhamos um jardim, vaga para um carro, 2 quartos, edícula e até um cachorro. Montei a pizzaria, já que não fomos ao Canadá, e logo comecei a trabalhar no mercado imobiliário também. Ká tanto não trabalhou na pizzaria como era o plano, e também mal ficava em nossa casa, ficando o dia todo na casa da minha avó e até dormindo lá. Eu ficava sozinho em nossa casa, com o nosso cachorro, e ela ficava lá na minha avó e um aluguel caro sendo pago. Tudo errado em nossas vidas, e isso tudo causava brigas entre nós. Começamos a nos agredir verbalmente e chegamos até mesmo a nos confrontar fisicamente e novamente. Eu queria que ela fosse embora, mas ela ia e voltava. Ia e voltava. Assim, sem mais nem menos. Meus tios se intrometiam e não ajudavam com isso. Meu pai observava quieto e falava pouco, e minha avó ficava muito transtornada com tudo isso. Fui conversar com o Paulão para ver se ele poderia me explicar o que poderia estar ocorrendo em minha casa, e ele não chegou a ir lá porque senão me cobraria uma enorme quantia de dinheiro. Fui conversar com o Paulo para ver se ele poderia me explicar o que poderia estar ocorrendo em minha casa, e ele não chegou a ir lá porque senão me cobraria uma enorme quantia de dinheiro, mas como um bom amigo, me explicou que eu deveria fazer um exorcismo em casa. Por que tinha que cobrar? Bom, achei estranho e ele disse que era o melhor a fazer. Ele me explicou que eu deveria comprar copinhos de plástico de café e um frasco de lisoforme bruto. O procedimento era o seguinte. Bom, eu não vou falar o procedimento porque eu não sei. Tá, sei lá. É meio perigoso até, né? Se alguém tiver criança em casa, resolver fazer isso, deixar uns copos de lisoforme lá é perigoso. Isso, segundo ele, faria com que qualquer espírito ou presença no local, bom ou mal, se afastasse e sua presença e impressões se dissipassem. Ele me disse que eu não me assustasse com os eventos que poderiam ocorrer ao fechar cada porta de cada cômodo, que seria normal ouvir barulhos, ranger de portas, de armários e qualquer evento desses. Fizemos todos os procedimentos, retiramos todas as plantas da minha avó e eu optei por fazer tudo sozinho, enquanto a minha avó, o bebê e a Ká esperavam no corredor do nosso andar. Iniciei em nosso quarto, depois fiz no quarto da minha avó, no banheiro, no corredor, na sala de jantar, na sala de TV, no banheiro dos fundos, na despensa, na lavanderia. E quando cheguei na cozinha, coisas assustadoras começaram a ocorrer. Barulhos fortes na sala e na lavanderia, logo que saí de lá. Uma ventania incomum, todas as luzes apagadas, exceto ainda a da cozinha. Assim que coloquei o último copo de lisoforme no chão, a luz daquele cômodo começou a diminuir como se quase estivesse queimando e depois brilhando como se estivesse bem incandescente, isso por diversas vezes. Os sons estranhos continuaram ocorrendo e quando alcancei a maçaneta da porta, já bem assustado com os acontecimentos, não consegui abrir a porta, pois a mesma estava trancada.
Comecei a bater na porta para que Ká ou a minha avó abrisse para mim. E elas gritaram lá de fora que a chave não estava com elas, e sim dentro do apartamento. Só que eu não havia trancado a porta. A chave não estava no miolo da fechadura, e sim em um móvel, ao lado da outra porta do apartamento. E eu tive que ir até lá no escuro, e vocês podem imaginar o que fui passando nesses poucos segundos, que pareceram quase 1 hora, por tudo o que ocorria ali. O tempo é relativo, como diria Einstein. Consegui, enfim, apanhar a chave, destrancar a porta. Ao abri-la, só pensei em apagar a luz da cozinha ao fechar a porta, já com as chaves no miolo do lado de fora. Fechei os olhos para apagar as luzes, pois o vento no meu rosto estava forte e eu não queria olhar dentro do apartamento. Parece impossível, mas foi assim que aconteceu. A luz continuava piscando da mesma maneira até que eu a apagasse com os olhos fechados. Quando eu fechei a porta e a tranquei, tomei um ar e achei que as coisas iriam parar. Ledo engano. As luzes do corredor de apartamentos começaram a piscar da mesma maneira. Elas são ativadas por movimentos, mas quando apagaram, demoraram mais do que o normal para acender. O elevador não estava no andar e o chamamos. Quando ele chegou, a sua iluminação também estava assim. Ká pensou em ir pela escada e eu não a deixei. Não a deixei ir por não querer separar o grupo. Minha avó só pedia calma para nós dois, que já começávamos a discutir, mas o bebê dormia tranquilo. Pegamos o elevador, que apesar de tudo funcionava direito. No térreo o clima já era outro. Tudo funcionava bem. Chamei o porteiro, um cara gente boa que era o porteiro noturno do prédio, depois das 10 horas da noite, e ele veio. Perguntei se tudo havia piscado na rua e no prédio naquele andar. Ele afirmou que somente a luz do térreo e do poste bem em frente do prédio piscaram estranhamente de maneira rápida, mas que o resto da rua inteira continuou iluminado. Paulão chegou a dizer que a casa precisava ficar no mínimo 12 horas sem nada com vida dentro, mas que preferencialmente ficássemos um dia todo fora. Então fomos dormir na casa que eu havia alugado na mesma rua. Ele disse que quando eu voltasse, tendo feito isso tudo, se houvesse um forte cheiro de, desculpe a palavra, merda, era para eu ligar para ele porque a coisa era mais séria. E aí precisaria dele ou de algum sacerdote hábil, padre, babalorixá ou pastor. Embora ele não gostasse de nada relacionado ao cristianismo. Quando entrei no apartamento sozinho, já orientado por ele, recolhi cada um dos copinhos e eles estavam secos ou quase secos, sem o produto. Isso representaria que o que ali estava era forte, mas não tanto. Se ainda houvesse bastante conteúdo nos copinhos, significaria que a presença era mais suave e branda. Mas se houvesse o forte cheiro ruim de fezes, significaria que as coisas haviam saído de controle. Não senti tal cheiro. Então peguei os copinhos e os agrupei em uma sacola, dei o nó e joguei na porta de uma igreja, conforme havia sido orientado. O clima na casa estava muito leve e assim permaneceu por quase um mês. As brigas cessaram e foi um momento tranquilo. O problema de todas essas medidas que podemos tomar espiritualmente é que, embora funcionem, precisamos nos mudar. Precisamos nós mudar nossas atitudes para que tais problemas não voltem. Como não mudamos, os problemas voltaram. Fiz o mesmo procedimento em minha casa depois e fomos todos, plantas, cachorro, família, tudo para o apartamento. Na casa não senti medo e nenhum evento anormal ocorreu. Ao voltar, os copinhos estavam praticamente cheios, embora a casa seja bem mais arejada que o apartamento. Certa vez, quando já estava separado de Ká, no ano de 2009, eu estava me acostumando a beber litros de uísque aos fins de semana. Fazia isso compondo músicas, fazia isso escutando músicas, dirigindo, fumando, vendo TV e tudo mais. Eu andava muito triste por não ver meu filho, pois havia sido impedido por ela e a mãe dela. Eu já havia entrado com pedido na justiça para pagar pensão e ter visitação garantida, mas a justiça é lenta e tudo demoraria cerca de 2 ou 3 meses para tentativa de conciliação.
Detalhe para essa época. Meus tios pararam de falar comigo e passaram a ficar só com a Ká, dizendo que ela não voltasse para mim e que eles a ajudariam com tudo. Queriam ficar perto do meu filho e me queriam longe. Minha tia não fez nenhuma objeção a que Ká mentisse na justiça quando respondeu na minha ação que meu pai era alcoólatra e uma série de mentiras que contara. Um absurdo total. A família nunca mais foi a mesma. Meu pai mal fala com a irmã dele hoje. Eu cheguei a enviar um e-mail para eles bem ofensivo na época e minha avó ficou contra mim e nossa relação também passou a ser cada vez pior. Quando eu, por todos esses motivos, agravado agora com as bebidas, estava muito triste e revoltado com tudo, acordei um dia com mania de limpeza. Eu tinha um aparelho de som que suportava 6 discos ao mesmo tempo e que tocava aleatoriamente caso eu indicasse. Acho que eu tinha um desses. Comecei a beber e a esfregar as paredes do quintal com marcas de patas do cachorro. Meu cachorro era muito maluco. Ele dava mortais na parede, acreditem, e suas patinhas ficavam lá impressas. Determinado momento, começou a tocar uma música chamada Bem-te-vi, de um compositor mineiro chamado Paulinho Pedra Azul. A música é maravilhosa e fala da natureza e de amor. Eu já estava bêbado nesse momento e comecei a perguntar, chorando a Deus, onde é que ele estava. Naquele momento, comecei a perguntar chorando a Deus onde é que ele estava naquele momento, pois eu não o via e não o sentia. Na parte da música em que Paulinho volta a cantar a letra e fala Bem-te-vi, uma revoada de Bem-te-vi surgiu acima da minha casa, no céu azul de brigadeiro? O que é céu azul de brigadeiro? Que estava. E juntamente com o cantor começou a assobiar. Bem-te-vi, como fazem. Bem-te-vi. Assim que eles fazem. Exatamente no mesmo momento, e não era uma revoada normal, que só passe por determinado sentido e rapidamente. Eles praticamente ficaram voando em círculos muito próximos uns dos outros, e por um largo momento. Depois se foram. Eu olhei para o céu ali e disse a Deus que não estava mais ali quem perguntava. Mesmo assim, continuei bebendo, mas agora não para preencher um vazio e sim pela diversão. Deus havia me respondido de alguma maneira. Tempos antes desse ocorrido dos Bem-te-vis, eu havia feito um trabalho com Paulão para que voltasse a viver comigo depois que ela se fora. Tempos antes desse ocorrido dos Bem-te-vis, eu havia feito um trabalho com Paulão para que voltasse a viver comigo depois que ela se fora. E havia tentado várias situações diferentes e nada dava certo. Eu só me enrolava mais. Não sou contra trabalhos, oferendas, nem rituais, mas não são bons quando interferem na vontade de outro ser humano. Só servem quando afirmam e reafirmam o seu desejo pessoal de acessar algo. Tem que ser algo a ver contigo, somente, e não com o outro. Se são feitos para fins egoístas e controladores, não farão bem a qualquer um, nem a entidade envolvida, nem ao autor, nem a quem sofre tal controle. No dia 7 de março de 2008, um dia antes do Dia da Mulher, eu estava saindo da loja maçônica a que pertencia, onde fui doar sangue para ver se eu tinha compatibilidade com o filho de um irmão para doar o líquido da medula óssea. Era um sábado e decidi parar na Vergueiro, próximo do Centro Cultural, para comer um pão de queijo. Saí do carro e atravessei a avenida. De repente vi um rapaz passar por mim rápido, e quando ele encostou em um grupo de pessoas à minha frente, ele simplesmente sacou um revólver 38 e deu 4 tiros nas costas de um dos homens. Lá pelo segundo tiro eu tive o impulso de ir para cima do rapaz que estava a uns 2 metros de mim. Assim que dei o primeiro passo, uma força invisível fez pressão contra meu peito e uma voz telepática disse em alto som na minha mente: "Não vá lá, chame por ajuda, desista de ir lá."
Relutei por um momento e vi o agressor mirando o revólver para a têmpora direita do rapaz baleado, já agachado na calçada. Eu pensei rápido que era o 5º tiro e que ele só teria mais um, mas a tal força não me deixava me mover. Quando decidi ir para o lado contrário, lembrando do batalhão da PM ali nas proximidades, a força não me impediu. Eu ouvi um último disparo já correndo lá e chamei os militares. Como ninguém se apresentou para testemunhar e eu fui o único a ver o agressor e o agredido, fui levado de Camburão para a delegacia próxima. Lá, um policial militar perguntou a mim se eu era a testemunha do duplo homicídio. Eu falei que não, que eu era testemunha de um provável homicídio naquele lugar. Ele, sem paciência, disse: sim, o duplo homicídio lá. Você não é o fulano? Sim, sou eu, mas eu vi somente um homem ser baleado. Ah, então. Um cara tentou tirar a arma do meliante e tomou um tiro no peito e morreu no local. Putz, ele falou. E o outro rapaz que recebeu vários tiros? Aí ele falou: fulano, ele morrerá em breve. Está no hospital, mas não há o que fazer. 4 nas costas e 1 na cabeça. E aí ele diz aqui que eu pensei em fazer algo para ajudar. Dava para conter o agressor. Ele falou pro policial: eu pensei em fazer algo, dava para conter o agressor. E aí o policial disse: cara, preste bem atenção, nunca faça nada nessas situações. Eles nunca estão sozinhos. Ou seja, um outro cara tentou parar e morreu. Era para ser ele, mas aquela força disse não. Obviamente não contei ao policial que uma mão invisível e uma voz na minha mente havia dito para eu não me interferir e chamar por ajuda. Depois disso, fui a única testemunha nesse caso de duplo homicídio. No tribunal, conheci a viúva do cara que morreu na rua e seus 4 filhos, um deles excepcional. Ambos, o agressor e a vítima, eram camelôs na feira da madrugada. E a vítima morreu porque devia R$200 de cocaína para o rapaz que o matou, por ser usuário. Essa força salvou minha vida, seja lá o que for. Encontrei um terreiro de candomblé bom e honesto em São Bernardo, por influência de um motoqueiro que trabalhava na minha pizzaria. Ele era ogã desse terreiro. Lá eu tomei passes e pedi para que o babá jogasse búzios para mim. Babá concorrido? Só consegui isso depois de alguns meses. Ah, o cara era concorrido. Fora feito e lá havia uma retenção energética, motivo pelo qual eu sempre fora magro, estava agora pesando quase 120 quilos. Meu Deus, eu estou com retenção energética também, eu acho. O que? Existe isso, ó. Retenção energética, motivo pelo qual eu, que sempre fora magro, estava agora pesando quase 120 quilos. Como sou alto, não parecia gordo, e sim bem forte. Segundo o babá, eu estava, na verdade, inchado pela retenção energética e fizemos um ebó, uma oferenda, para positivar meus odus. Com isso, emagreci cerca de 30 quilos em apenas um mês. E voltei a me movimentar bem e a fazer atividades mais bem elaboradas, diferente de como estava desde que K havia ido embora. Já não bebia tanto mais, embora ainda fumasse muitos cigarros. Apesar de estar inchado, eu quase não comia e voltei a ter bom apetite. Parecia um milagre e amigos chegaram a achar que eu estava doente ou usando drogas, por ter enxugado tanto. Expliquei que simplesmente havia me separado, fazendo piada com a situação para não ter de explicar o que era um ebó e tal. Há muito preconceito sobre isso tudo na classe média. Certa vez, antes do processo judicial, nesse terreiro, conversei com o Zé Pilintra, de um dos membros da casa, e pedi, ainda com certa vontade de tentar voltar a relação com K, que ele me ajudasse a afastar a mãe dela, pelo menos por um momento, porque sempre que eu ia lá, a mãe dela mal a deixava falar comigo. Seria aquela a conversa derradeira sobre nossa relação e sobre como tudo iria ficar. Ele perguntou jocosamente se eu queria que ela
matasse... Ele perguntou jocosamente se eu queria que ele matasse a velha. E eu rindo, disse que só precisava de um momento com a mãe do meu filho e nada mais além disso. Ele disse que já estava resolvido. Fato é que na quarta-feira daquela semana... Olha, Zé Pilintra... Fato é que na quarta-feira daquela semana, Cá me ligou perguntando se eu poderia ficar com o bebê, porque ela tinha um compromisso. Eu aceitei, claro, mas perguntei se a mãe dela estaria junto na hora em que eu fosse buscá-lo. E ela disse que a mãe havia ido para Santos, pois havia ligado para ela A mãe havia ido para Santos, pois haviam ligado para ela que o encanamento havia estourado e o apartamento estava encharcado e que por isso ela havia me ligado. A partir daí, sempre que posso, penso em seu Zé Pilintra e sou muito grato sou grato a tudo por ele ter me concedido esse momento para conversarmos sem intromissões da mãe dela. Conversamos essa última vez sobre nós e realmente nunca mais voltamos depois desse 5 de agosto de 2009. Tenho ainda a data na memória. Houve nessa mesma época uma outra situação bem estranha de explicar. Nessa noite, eu desci pelo elevador e quando estava no térreo, me encaminhando para fora do prédio, eu notei uma presença na beira da escada do edifício e quando virei para olhar, percebi que se tratava de um orbe. Não conhecia o nome na época. De cor marrom, circular, que girava em torno do eixo de si mesmo, de tamanho médio. Parecia um amontoado de pó, na verdade. Logo que o percebi, ele veio numa fração de segundos em minha direção e entrou em mim pelo meu plexo solar, no tórax, parte superior. Senti na hora um gosto horrível na boca e um estalo correu dentro de mim e entrei em transe. Devo ter ficado parado alguns minutos e o mesmo porteiro daquela noite, vendo que eu estava parado através da câmera, largou a guarita e veio ao meu socorro. Lembro de vê-lo entrar no hall e vir até mim, falando e mexendo com as mãos, mas eu não conseguia ouvi-lo, nem entender o que era. Era como se estivesse em alfa. Essa foi a pior experiência da minha vida. O sentimento era de estupro. Não tenho outra palavra para descrever o ocorrido e senti nojo daquilo que entrou em mim naquele momento. Quando descobri que aquilo era um orbe, ainda assim achei estranho porque não li sobre orbes marrons e sim brancos. No Alasca? Orbes brancos, cinzas e de outras cores em outros locais. Descobri que poucos orbes atacam pessoas e sim que muitos só assustam e tentam afastá-las de locais. Sinto que tudo, depois disso, foi somente caminhando para as ruínas. De lá para cá, perdi muita gente querida pelo caminho. Perdi o dinheiro, o emprego, algumas amizades, minha casa, meu cachorro morreu atropelado em São Carlos quando o deixei para viver com a minha avó materna, entre outras coisas. Depois de tudo que passei, fui perdendo o medo dos espíritos e do sobrenatural. Me sentia seguro e, ao ver vultos, sombras ou qualquer coisa parecida, encarava de frente. Se algo fizesse barulho perto de mim ou se eu me arrepiasse sem mais nem menos, já sabia me controlar mais. Nada será tão forte quanto o orbe ou o que ocorreu no apartamento da minha avó quando do exorcismo caseiro no imóvel. Aguenta aí, gente. Uau! Meu filho, já com uns 5 anos, certa vez, apontou para a foto do meu pai biológico, tirada quando ele o meu pai, tinha uns 12 anos, e não perguntou quem era aquela criança. Simplesmente disse, ó o vovô, mostrando para minha avó, sua bisavó, mãe de meu pai, e ela se emocionou e veio me contar quando cheguei do trabalho. Quando meu pai morrera, uma das cartas históricas psicografadas por Chico Xavier para as mães fora entregue para minha avó. Assim que ela chegou à casa onde Chico atendia as pessoas, logo a retiraram da fila e a levaram para que recebesse a carta.
Nunca conversei com meu pai fisicamente, mas em 2012, após procurar uma mensagem sua em um centro kardecista bem fajuto aqui em São Paulo, eu estava frustrado por não ter tido uma carta psicografada de meu pai. Uma carta só para mim.